Vamos agora, pessoal, à nossa segunda mini videoaula de revisão, que vai contemplar a resolução da questão 02 de revisão, também sobre o nosso conteúdo de função afim. Então vamos lá. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 30 mais um custo variável de R$ 2 por unidade produzida. Entendam bem a situação. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, determine o custo de produção de 100 peças. Então, primeiro, situação problema, à vista, você vai fazer logo o quê? Você vai identificar o comando da questão. O que a questão está pedindo, está solicitando que você faça. Nesse caso aqui, ela quer que você determine o custo de produção de 100 peças de acordo com a situação que está sendo descrita aqui, tá bom? Então, pessoal, nesse caso aqui, antes da gente determinar esse custo de produção, primeiro a gente tem que ver qual é a lei de formação, qual é a função que pode determinar essa situação aqui. Tá bom? Então vamos lá. Qual seria, professor? Seria a seguinte. Vamos colocar aqui C de X primeiro. Professor, mas você não disse lá na videoaula anterior que seria F de X? Sim, porém, aqui, ó, olha o que pede a questão. Determine o custo. Então, como está pedindo para determinar o custo de produção, eu utilizei aqui para representar esse custo C de X. Professor, poderia utilizar o Y? Poderia. Professor, poderia utilizar o F de X? Poderia. Nesse caso, eu preferi utilizar o C de X. O C para representar o custo, tá bom? Nada demais quanto a isso. Continuando. O que é que a questão fala? Ó? Uma fábrica tem um custo fixo de R$ 30. Tá bom? Então, o custo fixo para a produção de peças, de uma peça, é de R$ 30. Então, esse valor é fixo, ele não vai variar. Se ele é fixo, a gente já coloca, ó, 30. Tá bom? Sem acompanhar nenhuma letra. Não precisa. Por quê? Porque ele é um valor fixo, ele é um custo fixo, tá bom? Que não vai variar independente do que aconteça. Continuando. Mais, olha aqui, ó, mais, então a gente já coloca o sinalzinho de mais. Um custo variável de R$ 2 por unidade produzida. Então a questão é bem direta no que está sendo descrito, né? Mais, ó, mais um custo variável de R$ 2 por unidade produzida. Tá bom, pessoal? Então, esse custo de R$ 2 por unidade produzida, ele é variável, como a própria questão fala. Se ele é variável, então esses R$ 2, eles vão ter que vir obrigatoriamente acompanhado da variável. No caso aqui, a questão pede para a gente utilizar, ó, sendo X o número de peças unitárias produzidas. Então, a questão pede para utilizar o X como esse valor de peças unitárias produzidas. Então, vai ficar aqui, ó, 2 acompanhado do X. Professor, eu poderia colocar aqui, professor, só o 2 sem a vírgula e os 2 zeros e o X? Poderia, tá bom? Nesse caso, eu preferi colocar aqui vírgula 00. Mas, se você quisesse colocar só o 2 acompanhado do X, também não teria nenhum problema, não influenciaria no resultado da própria questão. E aí, professor, pronto, eu descobri aqui a lei de formação, a função, no caso aqui, afim, que descreve a situação dessa situação problema aqui, tá bom? Na produção de peças dessa fábrica. E aí, professor, a questão quer o quê? Novamente, ela quer que você determine o custo de produção de 100 peças, tá bom? E diz que essas peças unitárias digamos assim, relacionada à letra X. Então, se eu quero saber qual é o custo de uma produção de 100 peças dessa fábrica diante dessas condições aqui, dessa função, desse custo, basta simplesmente eu descobrir, ou melhor, eu substituir a letra, no caso aqui o X, pela quantidade de peças que serão produzidas. No caso aqui, ó, 100 peças, tá bom? Então, no lugar aqui do X, a gente vai agora substituir por 100 e depois disso resolver aqui a nossa funçãozinha, o nosso cálculo, tá bom? Então vamos lá, C de X, vou repetir, C de X é igual a 30, por enquanto vai permanecer aqui, mais vai ficar aqui, ó, 2, tranquilão, 2 ainda se repete, e a gente vai só substituir o X aqui pela quantidade de peças que, digamos assim, a gente tem que determinar o custo de produção, que no caso é 100 peças. Então a gente substitui o X por 100 peças, como vocês podem ver aqui. Então ficou, ó, C de X é igual a 30 mais 2 vezes 100, tá bom? C de X é igual a 30 mais 2
vezes, esse pontinho da ideia de vezes 100. Coloquei aqui dentro do parênteses, porque toda vez que a gente substitui uma letra por um valor, por um número, é interessante que a gente coloca dentro do parênteses, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então C de x é igual a 30, continuando aqui. Professor, por que é que você não responde logo aqui, ó, esse 30 mais 2 vai dar 32? Por quê? Porque aqui eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Então, quando você tem uma adição e uma multiplicação, primeiro, independente da ordem, você vai resolver a multiplicação. Então, repetimos o 30 aqui e agora vamos multiplicar aqui, ó. Vamos multiplicar 2 vezes 100. 2 vezes 100 vai ser igual a quanto? 2 vezes 100 é o 100 duas vezes. 100 mais 100 é 200. Então, vamos falar aqui mais 200. Tranquilo, pessoal? Continuando. C de x vai ser igual. Quanto é 30 mais 200? 30 mais 200 é igual a 230, como vocês já podem observar aqui. Então, o custo de produção de 100 peças é igual a R$230, de acordo com as situações aqui descritas dessa fábrica, nessa situação problema. No caso aqui, ó, a alternativa correta seria a alternativa C de casa, como vocês podem observar. Só isso, pessoal. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima videoaula. Passem aí.